Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 7 desta série. Mais uma série, as contradições e adulterações do livro Bíblia Cristão, né, gente? Devido ao grande sucesso que essa série está fazendo, né, a repercussão, né, as polêmicas que essa série está causando, nesta parte 7 eu vou fazer diferente. Eu vou pegar as informações contidas no Novo Testamento e confrontar com o que o Torá diz. Por que eu vou fazer isso? Porque grande parte das pessoas, para elas compreenderem as coisas referentes lá do Torá, ou lá da lei, né? Eles vão se basear nas narrativas, né? E o que acontece, por exemplo, é Estevão, cheio do Espírito Santo, em sua narrativa, eles citam a passagem do Torá lá no livro de Devarim, afirmando lá, se me engano, ele cita 75 almas, né? E quando a gente vai lá no Torá, diz que são 70. E olha que foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Então quem mentiu para Estevão foi o Espírito Santo. E eu vou provar isso aí. Vocês entenderam mais ou menos, né? Vamos avaliar, passar na peneira as pessoas que dizem ter o Espírito Santo de Deus, né? Ou cheias do Espírito Santo, se elas realmente dizem a verdade concernente às coisas lá do Torá, as coisas da lei, os números, exatamente, né? Se o Espírito Santo ele diz a verdade para aquele que está narrando o fato, a história em si, né? Estevão. Mas antes da gente iniciar nossa investigação e estudo, eu convido você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Se prepare. É um escândalo. Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo mentiu para ele, rapaz. Errou feio, hein, Estevão? Solta a vinhetinha. E vamos começar aqui a nossa análise perspicaz das supostas contradições do Novo Testamento com o que o Torá afirma, né? Começando aí no livro de João, capítulo 19, verso 14, diz o seguinte: E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão a César. Comentário: A festa do Pessar é comemorada no 15º dia do primeiro mês. O primeiro dia é chamado de pães ázimos, onde todo o fermento era removido dos lares durante 7 dias, a contar do 15º dia do primeiro mês. O cordeiro era morto um dia antes, que era o 14º do primeiro mês, representava o Machia. Uma pergunta: como o Machia morreria no 14º e comeria com os discípulos o Kiddush de Pessar no 15º, se ele mesmo disse que ressuscitaria ao 3º dia? João 19,14: E era a preparação do Pessar, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Perceba que neste texto o tradutor está em plena harmonia com o mandamento do Torá.
Agora observe Mateus 26:17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Yeshua, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer o Pessah? Que contradição! Se o dia dos pães ázimos é exatamente o dia 15 do primeiro mês, conforme Êxodo capítulo 12, e o cordeiro Yeshua morria um dia antes, que é o dia 14, exatamente o dia que ele foi morto. E o próprio texto de João 19,14 confirma esse fato. Veja, e era a preparação do Pessah, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Outra contradição, Números 25:9, e os que morreram naquela praga foram 24 mil. 1 Coríntios 10:8, e não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23 mil. Rapaz, você tá vendo? Quando uma narrativa não bate com o Torá, a narrativa é mentirosa. Tá vendo? Então por isso que as pessoas que quando vão querer entender as histórias do Tanar, do Antigo Testamento, falando uma linguagem cristã, eles vão se basear nas narrativas do Novo Testamento. E aí quando confronta lá com o Torá, não bate, né? Ah lá, sem comentários, né? Contradição, 1 Reis capítulo 16, verso 23. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tisrá reinou 6 anos. 1 Reis 16:19. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e no ano de 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Contradição. Aqui no caso é o chamado Antigo Testamento, tá? Segundo a Crônicas 16:13. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Segundo a Crônicas 17:11. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fornicou-se contra Israel. Segundo a Crônicas 18:1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. 2. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Comentário: como poderia Acabe reinar no ano 38 de Asa, sendo que o seu pai Onri começou a reinar no ano 31 de Asa e reinou 12 anos? 31 mais 12 igual a 43. Acaso reinou Acabe 5 anos antes da morte de seu pai? Porque no texto acima ele começou a reinar no ano 38º de Asa. Uma contradição. Asa morreu no ano 41 do seu reinado e seu filho Josafá reinou em seu lugar. Portanto, Acabe começou a reinar no segundo ano de Josafá e não no 38º de Asa. Erro da Septuaginta. Tá vendo? Então aqui não é nem Torá, é Septuaginta. E esses textos aqui que eu li para você aqui em cima, é tudo Septuaginta. Tá vendo? Não vou nem colocar como Torá, é tudo Septuaginta, como documento aqui, ó. Erro da Septuaginta. Contradição. Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 1, em diante diz que foi no monte. Em Lucas capítulo 6, 17 ao 20, diz que foi em um lugar plano. Oxi! É no plano ou no monte? Eu vou até verificar esse texto aqui. Livro de Mateus capítulo 5, verso 1, o Sermão do Monte. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Os seus discípulos aproximou-se dele. Então vemos aqui que ele é monte, né? O Sermão do Monte. Peraí, mas por que outro texto fala que é um lugar plano? Vamos dar uma olhadinha.
Lucas capítulo 6, verso 17. Jesus cura e liberta multidões. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Ué, mas era no monte? Agora é no plano? Estranho isso, né? Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. E vamos lá para mais contradições, né? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, o havendo dado graças, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o corpo e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Em Marcos capítulo 14, verso 22. Comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o corpo e dando graças, deu-lhe-o, e todos beberam dele. Lucas capítulo 22, verso 17. E tomando o corpo e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que vós é dado, fazei isto em memória de mim. Comentário: nesses dois textos, a ordem do pão e do vinho é invertido. Rapaz, eu nunca pensei nisso. Nossa. Contradições. Lucas capítulo 3, verso 36. E Selá, de Cainã, e Cainã, de Arfaxades, e Arfaxade, de Sem, de Noé, e de Noé, de Lameque. Gênesis capítulo 10, verso 24. E Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Éber. Comentário: a genealogia de Lucas, além de acrescentar Cainã, também difere de Gênesis. Olha, vixi. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. Quem foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Comentário: depois fala que Yeshua foi visto pelos 12. Que 12? Se Judas havia morrido. Xiii. Números capítulo 11, verso 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvidos do eterno Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Números 11:31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e os espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia a outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial,
quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Livro de Número, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Comentário. Aqui podemos ver uma mudança de palavra e também uma falta de fidelidade com o que diz, pois o povo deveria comer carne o mês inteiro, mas antes mesmo do primeiro dia foram mortos, como se Adonai não cumprisse o que diz, erro da Septuaginta e não do Eterno. Tá vendo? Então vai depender do que? Da Septuaginta, de onde vieram as Bíblias que temos hoje, nesse Antigo Testamento aí mal feito aí, né? Chamado Septuaginta. Mateus capítulo 23, verso 35. Para que venha e caia sobre vós todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, né? Filho de Baraquias, o qual matastes entre o santuário, o templo e o altar. Segundo a Crônicas 24, 20. E o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho de sacerdote Joiada, o qual se põe em pé acima do povo. Ele disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e apedrejaram com pedras, com o mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Aí temos um comentário logo abaixo, né? O texto de Mateus diz que Zicariarro é filho de Baraquias, só que o texto de Crônicas diz que o pai de Zerariarro é Joiada, né? Olha só como o Mateus se contradiz com Crônicas, né? Impressionante. 2 Samuel 8,4. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou e todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. 1 Crônicas 18,4. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. Comentários: 1.600 cavaleiros, mais 20.000 homens a pé, mais 100 carros. Ou seria 7.000 cavaleiros, 1.000 cavalos de carro, mais 20.000 homens de pé, mais 100 cavalos. Que confusão é essa, gente? Percebem aí? É tudo por causa da tradução da Septuaginta, né? E aí que veio sucessões e sucessões e traduções depois da Septuaginta, e erro em cima de erro, e erro em cima de erro, e tentativa, sabe? Então a gente vai observando aqui que uma tradução de Bíblia cristã de Antigo Testamento, olha, vai demorar daqui uns 500 anos, ou quem sabe até nunca, né? Porque acredito eu que eles não têm nenhum interesse de fazer esses tipos de correção, né? Parar de se basear em Septuaginta para trazer para o público cristão um Antigo Testamento de confiança. Contradição, Mateus 28, verso 1. E na véspera dos sábados, que esclarece para o primeiro dos sábados, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos capítulo 16, verso 1.
E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ele ungí-lo. E no primeiro dia da semana, e logo de madrugada, o primeiro dos sábados, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas para as outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Lucas capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, no primeiro dos sábados, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Lucas capítulo 24, verso 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. João capítulo 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, no primeiro dos sábados, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Comentário: uma, duas ou três? Afinal, quantas foram ao sepulcro? Pelos nomes dá 4, e pelos que os relatos várias mulheres. Esdras capítulo 2, verso 64. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Comentário: aqui no verso 1 ao 63, se somados dá 29.818. Só que o verso 64 dá a soma de 42.360. Que diferença, hein? Contradição. Segundo Reis capítulo 24, verso 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filho de Eunatã de Jerusalém. Segunda Crônicas capítulo 36, verso 9. Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos de Yehua. Que termo é esse, gente? Sem comentários. Mateus capítulo 27, verso 9. Então se realizou o que dissera o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, apressado, que certos filhos de Israel avaliaram. Zacarias capítulo 11, verso 12. Eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Comentário: aqui o profeta de Zecariahu é dita que fora de Irmeiahu. Olha só, aqui a profecia de Zechariahu é dita que fora de Irmeiahu. Rapaz. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu não sei aonde, né? E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bem, gente, até o presente momento que eu saiba, não existe profecia para isso, tá? Então isso aqui é mentira de Paulo. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Comentário: visto pelos 12. Que 12?
se ainda não tinha sido feita a escolha sobre o substituto de Judas. É mesmo, né, gente? Rapaz do céu. Conforme Atos capítulo 1, verso 23 ao 26. Ixi, vamos ler? Atos capítulo 1, verso 23 ao 26, diz o seguinte: Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses 2 homens tem escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Quer dizer, é meio que estranho isso aqui, né? Porque se eles fazem uma oração, olha só, se eles fazem uma oração pedindo ao Senhor que mostre a eles qual seria o substituto de Judas, né? Se era Matias, ou o nome do cara aqui, qual que é mesmo? Ou Barsabás? É Barsabás ou Matias? Eles fazem uma oração pedindo que o Senhor lhe revele qual dos 2 era para ser colocado no lugar de Judas. E que, sinceramente, os caras ignoram a oração e lançam sortes. Jogaram no bicho. Quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Não foi o Senhor que revelou para eles, foi a sorte que lançaram. Olha só, hein? Depois a igreja quer proibir jogatina, né? Sendo que os apóstolos fizeram jogatina para escolher se era Barsabás ou Matias, né? Rapaz. E continuando, Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. Êxodo capítulo 1, verso 5. Todas as almas, pois, que procederam da casa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Deuteronômio capítulo 10, verso 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas do céu, em multidão. Em Atos capítulo 7, verso 14. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a parentela, que era de 75 almas. Comentário: quantas almas foram? 70 ou 75? E o texto de Atos diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo? Pera lá, eu vou verificar esse texto agora. Atos capítulo 7, verso 14, olha só. E aconteceu que José mandou chamar ao seu pai Jacó e a todos os seus parentes, 75 pessoas. Atos capítulo 7, verso 54, a execução sumária de Estevão. Prestem atenção no que está escrito. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração, e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Se Estevão era cheio do Espírito Santo, então isso me chega à conclusão que o Espírito Santo mentiu a Estevão concernente aos números. O Espírito Santo disse a Estevão que foi 75 almas, mas nas Escrituras, ou chamado Septuaginta, Torá, até no próprio Torá afirma que são 70. Então o Espírito Santo, ele errou feio, mentiu para Estevão,
para que Estevão desse essa palestra aqui, né? E pagar esse mico aqui. Contradição. Gênesis capítulo 6, verso 6, na Septuaginta, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? 1 Samuel capítulo 15, verso 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Comentário: arrepender-se ou não arrepender-se? Eis a questão. O Senhor não se arrepende. Essas coisas que acontecem de contradição, de se arrepender ou não se arrepender, é frutos da tradução Septuaginta, né? Para quem não conhece.